Prepare-se para uma jornada ao coração sombrio da Casa das Ideias, uma era em que a Marvel rasgou suas próprias regras e mergulhou em um universo de selvageria desenfreada. Muito antes dos heróis se tornarem ícones globais, a editora flertou com a escuridão, publicando histórias em preto e branco que escorriam sangue, feitiçaria e uma fúria primitiva que jamais poderiam estampar suas revistas coloridas. Vamos revelar como a Marvel usou uma brecha para escapar da censura e libelar seus monstros, criando um legado de barbárie que ecoa até hoje. E aí, pessoal do canal Dentolive, se inscreva com o sino ativado, comente o conteúdo que deseja ver no canal, compartilhe esse vídeo para nos ajudar a crescer e seja um membro aqui do canal. Isso nos ajuda demais! Para entender a gênese de uma publicação como a Savage Tales ou Contos Selvagens em uma tradução literal, é preciso retroceder no tempo, até o final da década de 1960 e o início da de 1970. Esse período foi um caldeirão de transformações culturais e sociais nos Estados Unidos. A nação estava mergulhada nas complexidades da Guerra do Vietnã, um conflito que erodiu a confiança nas instituições e expôs uma face mais sombria da realidade para uma geração inteira. A contracultura estava em pleno florescimento, questionando todos os valores tradicionais. No cinema, a violência se tornava mais explícita e a moralidade mais ambígua, com cineastas como Sam Peckinpah e Sergio Leone redefinindo o que era aceitável na tela grande. O público, especialmente o jovem adulto, estava mais cínico, mais maduro e ansiava por formas de entretenimento que refletissem essa nova e complexa visão de mundo. Nesse cenário, a indústria de quadrinhos de super-heróis parecia anacrônica, presa a um código de ética que a mantinha em uma infância perpétua. O Comics Code Authority, ou Código de Ética dos Quadrinhos, estabelecido em 1954, era um conjunto de regras draconianas. Ele proibia explicitamente o uso de horror com figuras como vampiros, lobisomens ou zumbis. Vetava qualquer representação de nudez, sedução ou conteúdo sexualmente sugestivo. E limitava a violência a um balé sem sangue, onde o mal era sempre punido de forma clara e a autoridade jamais era questionada. Os quadrinhos eram, por decreto, um meio seguro e inofensivo. Contudo, fora do domínio do código, um novo mercado surgia. Editoras como a Warren Publishing já haviam encontrado uma brecha legal e de mercado. Ao publicarem seus títulos de horror como Creepy e Eerie em um formato de revista maior, com impressão em preto e branco e vendidas como magazines, elas não precisavam da aprovação do código. Essas publicações eram um sucesso, mostrando que havia um público ávido por contos de terror e fantasia com uma abordagem mais adulta. Na Marvel, duas figuras foram essenciais para perceber essa oportunidade. Stan Lee, o editor-chefe e empresário visionário, via o potencial comercial de capturar esse público mais velho que estava abandonando os super-heróis. Roy Thomas, seu protegido e um roteirista prodígio, era um profundo conhecedor e apaixonado pela literatura pulp das décadas de 30 e 40, especialmente pelas obras de Robert E. Agaward, o criador de Conan. Thomas sonhava em adaptar o Cimério para os quadrinhos, mas sabia que a violência, a melancolia e a sensualidade das histórias originais seriam mutiladas pelo código de ética. A solução foi seguir o modelo da Warren. A Marvel criaria sua própria linha de magazines em preto e branco, escapando da censura e ganhando a liberdade para explorar temas e estéticas até então proibidas. Savage Tales foi a ponta de lança dessa iniciativa audaciosa, um teste para ver se o público da Marvel estava pronto para a selvageria. A primeira edição de Savage Tales chegou às bancas em maio do ano de 1971 e era um manifesto por si só. A capa, uma pintura exuberante de John Romita Sr., exibia um bárbaro de músculos tensos, espada em punho, com uma donzela seminua a seus pés, uma imagem que gritava Pulp Fiction e que seria impossível em uma revista de linha. O conteúdo interno era ainda mais radical. A história de abertura e principal atração era a tão sonhada estreia de Conan o Bárbaro no universo Marvel. A narrativa escolhida por Roy Thomas foi A Filha do Gigante de Gelo, um dos contos mais atmosféricos de Howard. A trama seguia o Cimério logo após uma batalha sangrenta, onde ele, o único sobrevivente, persegue uma figura feminina misteriosa e sedutora chamada Atali, que o provoca e o leva para uma armadilha nas planícies geladas. A perseguição culmina em um confronto mortal com os irmãos da donzela, dois gigantes de gelo colossais. A história explorava temas de desejo, traição e a brutalidade da sobrevivência.
A arte de um jovem e talentoso Barry Windsor Smith era de tirar o fôlego. Influenciado pela esteticista dos pré-rafaelitas, Smith preenchia cada painel com um nível de detalhe e achuras finas que o processo de impressão em preto e branco realçava magnificamente. A violência era visceral, com o sangue de Conan manchando a neve, e a nudez parcial de Atali era tratada de forma direta, algo impensável para a época. Essa edição inaugural também serviu de palco para a estreia de outra criação seminal da Marvel, o Homem-Coisa. Em um conto de terror gótico escrito por Roy Thomas e Gary Conway, com arte de Gray Morrow, os leitores eram apresentados ao cientista Ted Salles e sua trágica transformação em uma criatura pantanosa e empática, que queimava aqueles que sentiam medo. A atmosfera era de puro horror, contrastando com a fantasia épica de Conan. Para completar a antologia, havia uma aventura de Ka-Zar, o Senhor da Terra Selvagem, que também recebia um tratamento mais sombrio e mais primitivo do que em suas aparições anteriores ao lado dos X-Men. Apesar da qualidade inegável e do impacto criativo, a primeira edição de Savage Tales não foi um sucesso de vendas. Problemas na distribuição, um preço de capa mais elevado que os gibis convencionais e talvez um mercado ainda não totalmente preparado para a proposta fizeram com que a Marvel tomasse uma decisão drástica, cancelando a publicação imediatamente. O ousado experimento parecia ter morrido na praia. No entanto, enquanto Savage Tales hibernava, o Conan de Roy Thomas e Barry Windsor Smith explodia em popularidade em sua própria revista colorida, lançada em 1970. Conan o Bárbaro se tornou um dos maiores sucessos da editora, provando que havia um apetite gigantesco por espada e feitiçaria. Esse sucesso deu à Marvel a confiança e a justificativa financeira para tentar novamente o formato magazine. Em 1973, Savage Tales foi ressuscitada, continuando a partir da segunda edição. Desta vez, o sucesso foi consolidado. A revista se tornou o lar definitivo para as aventuras mais adultas e sem censura da editora. A liberdade era total. O formato maior dava aos artistas uma tela mais ampla para trabalhar, permitindo composições de página mais dinâmicas e painéis duplos espetaculares. O papel de melhor qualidade absorvia a tinta preta de forma mais rica, criando contrastes profundos e texturas que eram impossíveis no papel jornal barato dos gibis coloridos. A ausência de cores, longe de ser uma limitação, tornou-se a principal ferramenta estética, realçando o drama, a brutalidade e a atmosfera de cada história. A publicação se tornou um verdadeiro celeiro de talentos. Artistas lendários como John Buscema, Neil Adams, Gil Kane, Jim Starlin, Pablo Marcos e Tony DeZuniga e roteiristas como Steve Gerber e Jerry Conway encontraram ali um espaço para experimentar e levar os limites da nona arte. O pilar central que sustentava a revista ressuscitada era, sem dúvida, o Bárbaro da Ciméria. As histórias de Conan em Savage Tales eram notavelmente diferentes de sua contraparte colorida. Eram mais longas, mais complexas e muito mais fiéis ao tom sombrio, violento e por vezes niilista dos textos originais de Robert E. Howard. Uma das adaptações mais memoráveis foi a saga Unhas Vermelhas, um dos contos mais claustrofóbicos e brutais de Howard. A narrativa segue Conan e a pirata Valéria de Hyrcania, enquanto eles se refugiam em uma cidade abandonada e misteriosa, apenas para descobrir que ela é habitada por dois clãs degenerados em uma guerra de extermínio mútua. A história é um mergulho na loucura, na decadência e na violência sem sentido. A arte de John Buscema nesta e em outras sagas era simplesmente definitiva. Se o estilo de Barry Windsor Smith era detalhado e ornamental, o de Buscema era pura força cinética. Seus personagens eram sólidos, poderosos, parecendo esculturas em movimento. O Conan de Buscema era um dínamo de fúria, e suas batalhas eram coreografias de violência e poder. O trabalho de arte final de artistas filipinos, como Alfredo Alcala e Tony DeZuniga, complementava perfeitamente o lápis de Buscema, adicionando texturas orgânicas, sombras profundas e um nível de detalhe que tornava cada página uma obra de arte. As narrativas exploravam a filosofia do cimério, seu desprezo pela hipocrisia da civilização e sua aderência a um código de honra bárbaro, mas pessoal. A selvageria da publicação, contudo, não se restringia às terras iborianas. Ka-Zar, o Senhor da Terra Selvagem, encontrou em suas páginas o ambiente perfeito para suas aventuras. Livre das restrições do código, as histórias do Lorde da Selva podiam finalmente mostrar a realidade brutal de seu mundo. As narrativas focavam na luta diária pela sobrevivência, na caça, na ferocidade dos dinossauros e na complexa ecologia de um mundo perdido no tempo.
Em uma história marcante, Ka-Zar enfrenta um grupo de caçadores do mundo exterior que invadem a Terra Selvagem com armas de fogo, e a narrativa não se furta a mostrar as consequências letais desse confronto, com o protetor da selva utilizando táticas de guerrilha e sua força primitiva para eliminar a ameaça. A relação com seu companheiro, o tigre dentes de sabre Zabu, era retratada com uma profundidade maior, como um elo simbiótico forjado na necessidade e no respeito mútuo. Emergindo das mesmas selvas, Shanna, a mulher-demônio, se tornou outra personagem icônica da revista. Criada por Carol Sealing e George Tuska, mas desenvolvida de forma marcante pelo roteirista Steve Gerber, Shanna era muito mais do que um simples contraponto feminino a Ka-Zar. Uma veterinária que se torna uma protetora radical da vida selvagem na África após a morte de seu pai, a personagem era retratada como ferozmente independente, inteligente e letal. Sua representação visual, com um icônico biquíni de pele de leopardo, era sem dúvida um elemento de apelo para o demográfico masculino da época, uma característica comum das heroínas pulp. No entanto, suas histórias frequentemente subvertiam as expectativas. Gerber a usava para explorar temas de ecologia, colonialismo e a complexidade da intervenção humana na natureza. Shanna não era uma donzela em perigo, ela era a personificação da fúria da natureza, uma guerreira que caçava caçadores ilegais e enfrentava qualquer um que ameaçasse seu domínio, utilizando tanto sua astúcia quanto suas habilidades de combate. A natureza antológica de Savage Tales garantia uma variedade constante. Além do trio principal, a revista apresentava outros contos de barbárie e fantasia. Breck, o Bárbaro, outro personagem inspirado na literatura pulp, teve suas próprias aventuras, oferecendo uma visão diferente do arquétipo do guerreiro errante. A revista também se aventurou por outros gêneros, com histórias de ficção científica que exploravam futuros distópicos e contos de guerra que mostravam os horrores do combate de uma forma que as revistas de linha como Sargento Fury jamais poderiam. Esse ecletismo temático era parte do charme da publicação, uma verdadeira caixa de surpresas a cada edição. O fim da jornada para a encarnação clássica de Savage Tales chegou em 1975. Após uma sequência de 11 edições em seu segundo volume, a revista foi cancelada. As razões podem ter sido uma combinação de vendas declinantes e uma reorganização editorial da Marvel, que começava a focar seus esforços em um título que se tornaria o verdadeiro herdeiro de Savage Tales, a imensamente popular A Espada Selvagem de Conan. Embora sua vida tenha sido curta, o legado da revista pioneira é inegável. Ela não apenas provou a viabilidade do mercado de quadrinhos adultos para a Marvel, mas também estabeleceu um modelo. O sucesso de Savage Tales abriu as comportas para uma onda de outras magazines em preto e branco, como as já mencionadas, Drácula Vive e Monstros em Ação, além de títulos como Contos de Zumbi e até mesmo uma adaptação do Planeta dos Macacos. Ela foi a quebra de barreira, o experimento ousado que deu a uma geração de criadores uma liberdade sem precedentes. Artistas puderam experimentar com estilos e técnicas, livres das limitações do processo de 4 cores, e roteiristas puderam abordar temas complexos e maduros. Savage Tales foi um passo fundamental na evolução da indústria, um precursor do mercado direto e do surgimento das editoras independentes na década seguinte. Ela representa um momento único no tempo, uma janela para uma Marvel mais perigosa, mais sombria e inegavelmente mais selvagem. E aí, curtiu essa viagem no tempo para a Era de Bronze mais brutal da Marvel? Quer saber mais sobre A Espada Selvagem de Conan ou outras revistas clássicas que desafiaram a censura? Deixe seu comentário aqui embaixo dizendo qual o próximo tema que você quer ver dissecado aqui no canal. Não se esqueça de deixar aquele like para fortalecer o nosso trabalho e de compartilhar este vídeo com aquele seu amigo ou amiga que acha que a Marvel só fez heróis bonzinhos. Sua interação é o que nos move a continuar cavando fundo na história dos quadrinhos e trazendo esses tesouros perdidos à tona. Valeu! Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards your